A hora de decidir chegou. Você não tropeçou neste momento por acaso. Há um ponto na vida em que tudo para. Um ponto onde o barulho não disfarça mais. Onde o aplauso não preenche. Onde você acorda e sente, ainda que sem palavras, que algo está errado. Não no mundo, em você. É nesse ponto que começa a decisão que muda tudo. Não com promessas, com ruptura. Você já viveu tempo demais na lógica do depois. Depois eu me organizo, depois eu levo a sério, depois eu mudo. Mas o depois virou meses. E os meses viraram anos. E o pior, você começou a acreditar que talvez isso seja tudo mesmo. Mas não é. Há uma fúria sagrada dentro de você. Não uma raiva descontrolada, mas a lembrança de que você foi feito para mais. Só que essa lembrança dói, porque olhar para ela é encarar tudo o que você desperdiçou. É admitir que o problema nunca foi o tempo, nem o dinheiro, nem o mundo. Foi você. Você se abandonou. O mais cruel dessa história toda é que você sabe disso. Sabe que não está vivendo nem metade do que poderia. Sabe que mente para si mesmo com frases bonitas. Sabe que está cansado de fingir que está tudo bem quando não está. E é aqui que a decisão começa. Não quando tudo está calmo, mas no meio da bagunça, no meio do medo, no meio do cansaço. Porque só tem um jeito de mudar a sua vida em 6 meses. E não é lendo mais frases motivacionais. Não é assistindo mais vídeos. É decidindo com o corpo inteiro que você não vai mais se trair. Sim, a palavra é essa, trair. Toda vez que você diz que vai fazer e não faz, você se trai. Toda vez que você promete que vai mudar e volta para os mesmos hábitos, você se trai. E o preço dessa traição não é só tempo perdido, é respeito próprio. Não existe autoestima sem auto-honra. Você não confia mais em si mesmo, porque já ouviu promessas demais vindas da sua própria boca. Então esta é a proposta. Você tem hoje, só hoje. Não pense nos 6 meses como um plano à frente. Pense no agora como o campo de batalha entre a versão que quer viver e a que quer fugir. Você quer mudança? Então se olhe com a brutalidade de quem está pronto para quebrar espelhos. Admita o que está errado. Sem rodeios, sem drama, só verdade. Você está onde está porque evita o desconforto. Se distrai com o que não importa. Deixa o medo decidir por você. Tolera comportamentos que já provaram que te destroem e continua chamando isso de normal. Mas não é normal. É conformismo. E se você continuar protegendo essa versão de si mesmo, você vai viver o mesmo ciclo por mais uma década e vai chamar isso de destino. Você acha que não tem força, mas não é isso. Você só não está mais acostumado a escolher o difícil. E isso se aprende na marra, na escolha, no foco. Essa sessão não é para você se inspirar, é para você encerrar uma fase da sua vida, uma fase onde tudo era justificável, explicável, tolerável. A partir de agora não é mais. Você vai levantar amanhã e vai sentir a mesma preguiça, o mesmo impulso de adiar, a mesma vontade de escapar. Mas se você quiser se reconstruir, vai fazer diferente, mesmo sentindo isso tudo, porque mudança não vem antes da ação. Ela é a consequência de dias acumulados onde você fez o que era necessário e não o que era confortável. Você quer uma nova vida? Então enterre o velho comportamento. Decida agora. Não a versão fraca da decisão, aquela que só dura até segunda-feira, mas a decisão firme, a que arde, a que diz: eu não vou mais viver abaixo do que eu sou. E você não vai, mas vai doer, vai cansar, vai pedir tudo, porque essa não é uma mudança leve, é uma reconstrução. E para reconstruir, você vai ter que demolir. Demolir o orgulho de parecer forte enquanto sangra por dentro. Demolir a máscara de tá tudo certo enquanto assiste os dias escaparem. Demolir o hábito de abandonar as coisas quando não ficam fáceis. Isso é só o começo. E ele não vai te abraçar com conforto. Vai te ferir com verdade. Mas é melhor uma verdade que liberta do que uma mentira que te mantém pequeno. Você tem 6 meses. Mas, na verdade, você só tem hoje. E a hora é agora. Seção 2. Seja brutalmente honesto sobre sua vida. Você chegou até aqui. Isso por si só já mostra algo. Uma parte sua não está mais disposta a continuar mentindo. E é com essa parte, ainda que pequena, ainda que tremendo por dentro, que vamos seguir. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não está vivendo, está evitando. Elas evitam o que precisam sentir. Evitam o que precisam encarar,
evitam o que já sabem que está errado, mas aprenderam a tolerar. Só que nada muda no conforto. E você já percebeu que fugir da verdade não dói menos, só dói devagar. Você quer mudar sua vida? Então, chega de espiritualizar distrações. Chega de pintar de motivação o que é só medo com maquiagem. Você precisa fazer algo que poucos têm coragem de fazer. Encostar o espelho bem perto do rosto e perguntar com firmeza: o que exatamente está me destruindo? Essa pergunta exige coragem, porque a resposta não é um pensamento, é um inventário. Faça-o, sério, agora, não na cabeça, no papel. O que, todo santo dia, você faz e que te faz menor? Quais hábitos você repete mesmo sabendo que está se traindo? Quais desculpas você ainda alimenta e chama de justificativa? Quais pensamentos fazem você encolher? Quais escolhas têm roubado o seu tempo, sua energia e seu respeito por si mesmo? Talvez seja a tela que você rola por horas, achando que está relaxando, quando na verdade está se anestesiando. Talvez sejam os alimentos que você consome para se acalmar, mas que te deixam cansado, pesado, triste. Talvez sejam as pessoas que sempre te fazem se sentir pequeno, e você continua dizendo sim, só para não ficar sozinho. Talvez seja a maldita procrastinação, aquele eu faço depois que já virou eu nunca faço. Você sabe onde está o problema. A questão é, até quando você vai fingir que não sabe? Muita gente passa a vida tentando consertar a superfície, porque é mais fácil do que encarar a raiz. Mas você já não pode mais viver em cima de terreno podre. A base da sua nova vida é a honestidade radical. E honestidade não é drama, é clareza. Não é se punir, é se olhar. Sem filtros, sem floreios, sem medo de admitir. Eu criei isso. Sim, você criou. Talvez inconscientemente. Talvez por dor, por trauma, por costume. Mas foi você. E se foi você, então também pode ser você quem desfaz. É aqui que tudo começa a girar. Porque a vida que você quer está escondida debaixo do que você continua tolerando. Tolerar hábitos que te ferem. Tolerar pensamentos que te sabotam. Tolerar pessoas que não te respeitam. Tolerar um estilo de vida que suga sua clareza, sua saúde, sua paz. Você sabe que algo está errado quando acorda cansado mesmo depois de dormir. Quando sente peso mesmo sem carregar nada. Quando o domingo à noite vem com gosto de frustração, porque mais uma semana passou e você não fez o que precisava. E você não fez não porque não podia, mas porque ficou preso no ciclo de evitar. Então escute. Você não pode consertar o que continua fingindo que está funcionando. E essa é a parte mais difícil, porque a verdade é desconfortável, a verdade assusta, a verdade te força a crescer, e crescer dói. Mas a dor da verdade é diferente da dor da mentira. A mentira te mantém no chão por anos, a verdade te joga no chão por um tempo, depois te ensina a levantar com dignidade. Hoje é o dia em que você para de fugir do espelho. Hoje é o dia em que você reconhece o que está envenenando o seu progresso, e mesmo sem saber o que fazer com tudo isso ainda, você decide não tapar mais com panos quentes. Você encara. E o mais louco, quando você encara, você sente alívio, porque não tem nada mais pesado do que carregar o auto-engano. A leveza da verdade é bruta, mas libertadora. Ela não resolve tudo, mas abre caminho para tudo ser resolvido. Então vá, escreva, enfrente, faça seu inventário, não pela perfeição, mas pela clareza, não por castigo, mas por compromisso. É isso que separa quem muda de quem só fala sobre mudar. Você não pode mais ser cúmplice da sua própria estagnação. E a partir de agora, toda vez que algo dentro de você quiser esconder, justificar ou adiar, você vai responder com uma única frase: se eu continuar mentindo para mim mesmo, ninguém pode me ajudar. E isso é verdade. Mas se você decidir pela honestidade total, sem filtro, sem desculpa, sem fuga, então você já deu o primeiro passo. E esse passo pode parecer pequeno, mas vai ser ele que vai desenterrar a versão de você que ainda acredita no que pode se tornar. Seção 3. O peso invisível que você carrega. Tem algo que você carrega todo dia, e talvez nem perceba. Algo que ninguém vê nos seus ombros, mas que deixa seu corpo mais lento, sua mente mais confusa e sua alma mais pesada. Esse algo tem nome: acúmulo não resolvido. É a soma dos dias que você fingiu que não se importava.
É o atraso acumulado de 1000 promessas feitas e quebradas. É a montanha silenciosa de amanhã eu começo. É cada pequena decisão adiada, cada desculpa reciclada, cada comportamento que você jurou mudar e não mudou. Você pode chamar de cansaço, mas é mais profundo do que isso. É o peso de viver fora do que você sabe que é certo. E ninguém pode te ajudar com isso enquanto você continuar dizendo que está tudo bem. Sabe aquela sensação estranha de estar sempre cansado, mesmo sem ter feito tanto assim? Ou aquela frustração silenciosa de olhar o dia terminar e perceber que você, mais uma vez, não fez o que deveria? Isso não é preguiça, é culpa acumulada. E culpa pesa. Muito. Você pode sorrir, pode fingir produtividade, pode tentar se convencer de que está indo no seu tempo. Mas lá dentro você sabe, não está. Você está estacionado num campo minado e todo dia pisa em cima do mesmo erro esperando um resultado novo. A maioria das pessoas vive nesse modo automático. Tentam tapar o buraco interno com distração, com comida, com conversa vazia, com redes sociais. Mas o vazio só aumenta, porque o que você quer não é distração, é respeito próprio. E esse respeito só nasce quando você sente que está vivendo de acordo com o que acredita. Você está vivendo assim? Ou está repetindo uma sequência de hábitos que silenciosamente te envergonham? Não precisa responder com palavras. Seu corpo já responde com a exaustão que sente. Sua mente já responde com a dúvida constante. Sua energia já responde com a apatia. Sua alma já responde com a sensação de estar atrasado em relação à vida. Esse é o peso invisível. Ele não dói de uma vez. Ele dói aos poucos, como ferrugem na alma. Você vai aceitando dias medianos, vai aceitando acordar cansado, vai aceitando viver abaixo do que sonhou, vai aceitando o que não deveria aceitar. E quando percebe, já faz parte de você esse padrão silencioso de desistência. Mas escuta, você pode largar esse peso. Você só precisa nomear ele. Porque o que você consegue nomear, você consegue encarar. E o que você encara, começa a perder o poder que tem sobre você. Então nomeia. Diz com clareza: eu estou preso nesse padrão. Estou me sabotando. Estou viciado em distração. Estou evitando meu próprio crescimento. Não importa qual seja o nome. Importa que você pare de fingir que não sente o que sente. Esse é o começo do alívio. O começo da virada. E você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas decidir que não vai carregar mais o que já sabe que pode ser solto. Você não deve mais a ninguém o fardo de manter uma vida que te sufoca. Você não precisa justificar seu despertar. Você só precisa fazer o que tem que ser feito, ainda que tremendo. E talvez sim tenha medo. Medo de se ver sem essa bagagem. Medo de deixar ir o que te acompanhou por tanto tempo. Mas esse medo também vai passar. O que não vai passar, nunca, é o arrependimento de não ter feito algo quando podia. Você pode. Agora, desacelere. Olhe para o que tem evitado. Escreva tudo. Cada hábito, cada pensamento, cada padrão. Olhe para essa lista com firmeza e diga: isso aqui não vai mais andar comigo. Porque agora você vai andar mais leve. Não porque tudo está resolvido, mas porque você teve a coragem de dizer: isso não me serve mais. E quando o peso invisível começa a ser retirado, o que surge é clareza, é força, é vontade, é vida. Você merece viver sem esse acúmulo, mas ninguém vai retirar ele por você. Ou você solta, ou você afunda. A escolha, como sempre, é sua. Seção 4. Você está treinado para fugir. Você não percebe, mas foi ensinado a fugir. Desde cedo, de forma sutil, te mostraram como se desviar do que sente. Engole o choro. Não é tão sério assim. Vai passar, finge que não é nada. E você aprendeu. Aprendeu a sorrir com a dor ainda escorrendo por dentro. Aprendeu a seguir com o peito apertado e a alma gritando. Aprendeu a correr de si mesmo. A fuga se disfarça. Ela nunca chega dizendo que vai te destruir. Ela se veste de conforto, de descanso, de distração, de só hoje. Mas cada vez que você foge do desconforto, reforça a mentira de que não é forte o bastante para encará-lo. Isso te condiciona. Você começa a evitar conversas importantes. Evita tomar decisões que sabe que precisam ser tomadas. Evita olhar para os hábitos que te sabotam. Evita o treino. Evita o compromisso. Evita o plano. Evita você mesmo. E aí você constrói uma vida
onde tudo gira em torno de anestesiar o que precisa ser sentido. Você não está cansado porque trabalhou demais. Você está cansado porque vive em guerra com a verdade, e essa guerra consome energia. O tempo todo, algo dentro de você sabe o que fazer, mas a outra parte, a parte treinada para fugir, responde com medo. Fugir virou padrão. Fugir virou rotina. Fugir virou identidade. Mas agora é hora de mudar isso, porque ninguém vence uma guerra onde o inimigo é você mesmo. Escute com calma. A mudança que você quer exige que você permaneça onde é desconfortável, porque é só no desconforto que a fuga perde o poder. Você vai sentir o impulso, vai querer parar, vai buscar a tela, o lanche, a desculpa, mas vai escolher ficar. Ficar no presente. Ficar no incômodo. Ficar com você. É nesse espaço que a força volta. Você não precisa eliminar o medo. Precisa apenas parar de responder a ele com fuga. Quando estiver diante de uma tarefa difícil, observe. Não saia correndo. Sinta. Respire. Decida ficar. Só por 5 minutos. Ficar é revolução. Você vai perceber que aquilo que parecia insuportável começa a desinflar. Você entra. Você faz. Você termina o que antes te fazia desistir. E quando isso acontece, algo muda em você. Você começa a acreditar. Começa a lembrar que coragem não é ausência de medo. É o hábito de não fugir, mesmo com medo. Quantas oportunidades você perdeu por causa da fuga? Quantas ideias ficaram no papel porque você se escondeu atrás do depois? Quantas vezes você se sentiu um impostor por saber que tinha o potencial, mas faltava coragem de enfrentar a si mesmo? Chega. Você não precisa mais continuar nesse ciclo. O padrão só existe enquanto você o alimenta. Hoje, ao sentir o impulso de evitar, você vai fazer diferente. Vai parar, vai respirar, vai perguntar: do que eu estou fugindo? E vai decidir encarar. A cada pequena vitória contra a fuga, você renasce. Você não precisa de uma mudança enorme. Precisa de constância no confronto. Ficar, fazer, finalizar. Essa é a base da sua força. Você não vai mais correr. Não de si, não do incômodo, não da vida. Você está aprendendo a permanecer. E quem permanece, transforma. Seção 5. O círculo de pessoas que te sabota. Você já reparou? Nem sempre é você. Às vezes o atraso tem nome, voz, rosto. Às vezes o que te puxa para baixo não é o medo, é o ambiente. Você quer mudar, quer crescer, quer levar a sério. Mas toda vez que tenta, alguém ri, alguém diminui, alguém desdenha, alguém diz que você não é assim. E por dentro você começa a se encolher. Não porque você não é capaz, mas porque está cercado de gente que aprendeu a viver pequeno e se incomoda quando alguém se levanta. O mais cruel é que eles não dizem abertamente: quero que você fracasse. Eles dizem: relaxa, você está exagerando. Para que isso tudo? Só hoje, vamos sair. Você mudou. E você começa a se perguntar: será que estou indo longe demais? Será que estou sendo radical? Não. Você está apenas tentando ser quem nasceu para ser. Mas esse tipo de tentativa exige uma limpeza. Não estou falando de cortar laços por impulso. Estou falando de enxergar com clareza quem está realmente te ajudando a crescer e quem está te mantendo igual. Pessoas não são neutras. Elas elevam ou drenam, elas inspiram ou limitam, elas puxam para frente ou amarram no passado. Às vezes o ciclo que você está tentando quebrar é o ciclo que elas querem manter, porque sua mudança obriga os outros a olharem para as próprias estagnações, e nem todo mundo quer crescer. Alguns preferem ver você desistindo, porque assim eles não precisam se sentir atrás. Outros te amam, mas não sabem como amar quem você está se tornando. E tem aqueles que se acostumaram com a sua versão acomodada, porque era fácil conviver com ela. Você vai precisar decidir: quer continuar agradando quem não quer crescer, ou quer seguir em frente com quem respeita sua jornada? Nem todo mundo vai aplaudir sua transformação, e está tudo bem. Nem todo mundo precisa ir com você, mas você precisa seguir, porque a cada sim que você dá para agradar os outros, está dizendo não para quem você poderia ser. Você sabe exatamente de quem estou falando. Aquela pessoa que sempre desdenha dos seus planos. Aquela que só aparece quando você está desanimado, e nunca quando você está determinado. Aquela que nunca te pergunta: e os seus sonhos?
como estão indo. Essas presenças têm um custo invisível, mas imenso. Elas te deixam mais cansado, mais duvidoso, mais inseguro, e aos poucos você começa a se perguntar se vale mesmo a pena continuar tentando. Vale, e muito, mas sem eles. Você pode seguir com leveza, com clareza, com firmeza. E sim, pode doer deixar algumas pessoas para trás, mas dói muito mais ficar preso num ciclo que já não é seu, só para manter laços que só existem por medo. Faça um inventário real das vozes à sua volta. Quais delas te impulsionam? Quais te paralisam? Quais te lembram da sua força? Quais te fazem duvidar? Você tem pouco tempo, pouca energia, pouca margem para continuar alimentando distrações disfarçadas de amizades. Se você quer uma nova vida, vai ter que proteger a construção dessa vida com muros de discernimento e uma regra clara: não abra espaço para quem não respeita sua evolução. Você não deve explicação a ninguém sobre o motivo de querer crescer, mas você deve, a si mesmo, a coragem de seguir adiante, mesmo que isso signifique caminhar só por um tempo. A boa notícia? Lá na frente você vai encontrar outros que também escolheram crescer. Gente que não vai rir dos seus planos, gente que não vai te puxar de volta, gente que vai olhar nos seus olhos e dizer: vai, eu entendo, continua. Mas você só encontra essa nova tribo quando para de insistir em caber onde não pertence mais. Então hoje você decide: quem continua, quem não entra mais, e acima de tudo, quem você precisa ser para se manter fiel ao seu novo caminho. Porque sim, seu ambiente fala. E se você continuar ouvindo vozes que não acreditam em você, logo, você também deixará de acreditar. Seção 6. Pare de esperar para se levar a sério. Você já parou para pensar quanto tempo passou apenas se preparando para começar? Quantas vezes você disse: quando eu tiver mais tempo eu começo. Quando tudo estiver mais calmo, aí sim. Quando eu me sentir pronto, aí vai. Mas o tempo passou, e o cenário nunca foi o ideal. E você continua aí, com sonhos esticados como elásticos prestes a romper, esperando o momento certo que nunca chega. Você quer saber o que diferencia quem muda de quem só fala sobre mudar? É que quem muda não espera se sentir pronto. Porque estar pronto é um mito. É só mais um nome bonito para o medo. É a fantasia de que um dia você vai acordar com a energia perfeita, a motivação perfeita, o plano perfeito. Esse dia não existe, mas o que existe é o agora, cheio de caos, de imperfeição, de incerteza, mas ainda assim, suficiente para começar. Sabe o que começa a te transformar? É o gesto. É o primeiro movimento feito com medo mesmo. É o sim que você dá mesmo sem garantias. É a escolha que você faz mesmo se sentindo pequeno. Porque se você esperar se sentir grande para agir, você vai esperar para sempre. A verdade é simples. Você não vai se sentir pronto até que comece. E só vai se sentir forte quando fizer o que antes te paralisava. Quer mudar sua vida? Então precisa agir como alguém que leva isso a sério. E agir como alguém que se leva a sério não é esperar a motivação vir bater na porta. É acordar e se mover mesmo sem vontade. É não tratar seus planos como ideias bonitas, mas como compromissos inegociáveis. Quantas vezes você adiou uma meta porque achou que não tinha o cenário ideal? Mas o que você perdeu foi presença. Presença no agora, presença na disciplina, presença na verdade. Você está sempre esperando, mas enquanto espera, o tempo está passando, e o que era mais tarde virou um padrão. Você está sempre se preparando, mas nunca vivendo. É duro de ouvir, mas necessário. Se você realmente levasse a sério o que diz que quer, já teria começado. Isso não é julgamento, é libertação. Porque se o problema não é o tempo, nem o ambiente, nem os outros, então o que falta não é recurso, é decisão. Uma decisão de se tornar prioridade. A maior autossabotagem acontece quando você trata a própria vida como se fosse opcional, como se seu crescimento pudesse ser deixado para amanhã, como se a sua grande virada só pudesse acontecer quando tudo estivesse alinhado. Mas a vida real não entrega alinhamentos prontos. Ela entrega pressões, e o que você faz com elas define tudo. A sua disciplina precisa nascer mesmo em dias bagunçados. Seu foco precisa surgir mesmo com o coração inseguro. Sua ação precisa vir mesmo sem aplauso. Isso é se levar a sério. Não é sobre fazer o máximo. É sobre fazer o que importa mesmo quando ninguém está vendo. Hoje você escolhe
continuar tratando sua evolução como algo que vai acontecer um dia, ou assumir que já passou da hora de agir como alguém que está em construção real. E quem está construindo, trabalha, todo dia, mesmo com medo, mesmo sem energia perfeita, mesmo sem respostas claras, porque quem quer a própria liberdade não espera mais. Se levanta, se organiza e começa com o que tem. Hoje você faz isso, não porque o cenário mudou, mas porque você mudou. E isso basta. Seção 7. Conforto é o novo vício. Você pensa que vício é só substância, só fuga explícita, mas há um vício mais silencioso, mais sorrateiro, mais comum do que qualquer outro. O vício em conforto. E talvez você esteja mergulhado nele, porque o conforto não se apresenta como ameaça. Ele se apresenta como alívio, um descanso aqui, uma distração ali, um só hoje que se repete todo dia. Você se senta no sofá dizendo que vai só respirar, e quando percebe, passou horas fugindo da própria vida. Você deixa para amanhã a tarefa que importa, e quando olha para trás foram semanas adiando o que precisava ser feito. Você quer mudar, mas cada tentativa esbarra em uma força invisível que te faz recuar. Essa força tem nome, e é o vício de viver onde tudo é conhecido, confortável e previsível. O conforto em excesso não é descanso, é prisão disfarçada de carinho. É a rotina que não te desafia, é o ambiente que te mima e te enfraquece, é o hábito que não te quebra, mas também nunca te constrói. Você diz que quer liberdade, sucesso, mudança, mas no fundo está preso à segurança do que conhece, mesmo que esse conhecido esteja te matando aos poucos. Você diz que quer algo novo, mas repete os mesmos caminhos de sempre. Dorme tarde, acorda cansado, se alimenta mal, evita decisões difíceis, encontra alívio em distrações baratas e chama isso de vida, mas não é vida. É manutenção de uma zona morta que você aprendeu a chamar de normal. O mais perigoso do conforto é que ele não grita, ele sussurra, diz, não precisa se esforçar hoje, diz, relaxa, depois você volta com mais foco, diz, você já está fazendo demais. E você acredita, até o dia em que acorda, olha no espelho e não sente mais orgulho de quem está lá. Esse é o sinal. Você não precisa de mais tempo. Precisa desintoxicar do fácil, porque tudo o que vale a pena viver vai exigir esforço. A vida que você quer não tolera vício em alívio momentâneo. Ela exige entrega diária. Entrega mesmo sem certeza. Entrega mesmo sem energia ideal. Entrega mesmo com medo. Você pode estar cansado, mas está mais cansado de fingir que está tudo bem do que do trabalho real que precisa fazer. Então hoje, você escolhe o difícil. Escolhe levantar mesmo sem vontade. Escolhe fazer o necessário em vez do confortável. Escolhe não se anestesiar, mas sentir, agir, construir. O desconforto vai doer? Vai. Mas é essa dor que te devolve força. É essa dor que te acorda. É essa dor que vai te reconstruir. A cada escolha que você faz contra o conforto, algo se fortalece. Você começa a se tornar alguém em quem pode confiar. E esse sentimento, esse orgulho silencioso de estar aparecendo para si mesmo, vale mais do que qualquer prazer rápido. Você já teve dias confortáveis demais, dias em que não precisou se esforçar, mas eles passaram e deixaram o quê? Vazio, culpa, estagnação. Agora chegou a hora de trocar isso por algo melhor, algo que construa. Você não precisa viver em sofrimento, mas precisa aprender a gostar do desconforto que te move, porque o desconforto é o caminho. Sempre foi. Seção 8. Quebre os hábitos que fazem você se odiar. Ninguém fala disso com clareza, mas a verdade é simples, e você já sentiu na pele. Existem hábitos que fazem você se odiar. Talvez você não diga em voz alta, talvez você disfarce, mas no fundo, você sabe o que faz e que depois deixa aquela sensação pesada de vergonha, de arrependimento, de desconexão. E o mais doloroso é que esses hábitos são pequenos, não são grandes tragédias, são repetições silenciosas, minutos desperdiçados em distração, promessas quebradas a cada manhã, rotinas que drenam sua energia, alimentos que afogam seu corpo e sua mente, decisões fáceis que viram consequências difíceis. E o que isso tudo constrói? Uma autoimagem corroída,
porque a cada escolha mal feita, uma parte de você se afasta da sua própria confiança. Não se trata de perfeição, se trata de padrão. Você não se odeia por errar uma vez, mas começa a perder o respeito por si quando erra todo dia e finge que está tudo bem. Quando você repete o hábito que te faz mal, mesmo sabendo disso, algo em você murcha. E aí começa o ciclo. Você se sente mal por agir contra o que acredita. A culpa cresce. Você tenta aliviar com mais distração, mais fuga, mais do mesmo, e o buraco só aumenta. Mas hoje, esse ciclo para. Você não está preso. Está apenas mal treinado. Esses hábitos não são você. São programações. Caminhos neurais reforçados ao longo do tempo. Respostas automáticas a gatilhos que você nunca desativou. E eles não mudam com vontade. Mudam com ação. Hoje você escolhe um hábito que você sabe, sem dúvida, que está sabotando sua energia, sua disciplina, sua clareza. Não precisa mudar tudo agora, mas precisa cortar esse Talvez seja o celular que você pega no primeiro minuto do dia. Talvez seja a comida que te embriaga de conforto e te rouba força. Talvez seja a procrastinação crônica que você normalizou. Talvez seja aquela conversa que você sempre aceita, mesmo sabendo que te atrasa. Corte e, em seu lugar, coloque outro. Algo que se alinha com a pessoa que você quer ser. Simples, repetível, inadiável. Você está treinando sua identidade nova. Não é sobre motivação, é sobre quebrar o ciclo. Aos poucos, você vai reconstruir sua confiança. A cada dia que evita o comportamento tóxico, você envia uma mensagem para o seu cérebro. Eu sou alguém diferente agora. E ele começa a acreditar. Você começa a acordar com mais clareza, a dormir com mais paz, a pensar com mais presença. Aquele ressentimento silencioso vai embora. Aquela sensação de ser fraco começa a se dissolver, porque agora você está escolhendo ser fiel ao que sabe que te constrói. E não será perfeito. Você vai escorregar, vai ter dias difíceis, vai querer voltar ao conforto antigo. Mas agora você sabe o que te derruba, e sabe que pode escolher diferente. Hoje é a primeira prova, a primeira virada, a primeira demolição de um hábito que te arrasta há tempo demais. E quando você fizer isso, mesmo que só uma vez, vai sentir algo novo, orgulho, aquele que só nasce quando você faz o que sabe que precisa, mesmo quando é difícil. Seção 9. A mentira do amanhã eu mudo. Talvez essa seja a mentira mais bem contada da sua vida. E o mais cruel é que você foi o autor dela. Amanhã eu mudo. Quantas vezes você repetiu essa frase? Quantas vezes escreveu metas, traçou planos, prometeu viradas, mas no dia seguinte nada mudou? Você acordou, viveu como sempre, terminou o dia com o mesmo gosto amargo na boca. A promessa virou poeira. A meta virou peso. E o amanhã virou uma desculpa que você começou a chamar de esperança. Mas aqui está a verdade que precisa ouvir com clareza. Amanhã não existe. É só uma ideia, um lugar imaginário, onde você projeta uma versão ideal de si mesmo para não precisar mudar agora. É um esconderijo emocional. Você diz amanhã porque é mais fácil do que dizer eu tenho medo. Mais fácil do que dizer eu não confio em mim. Mais fácil do que dizer eu não quero lidar com o desconforto hoje. Mas toda vez que você joga a mudança para o futuro, envia um recado silencioso para a sua mente. O que eu quero não é urgente. Eu posso continuar igual. E a mente acredita. E você repete. Adia. Desacredita. Afunda. E aí vem a dor. A dor de perceber que você está preso numa versão de si mesmo que já cansou de prometer e não cumprir. Uma versão que sonha alto, mas age raso, que fala bonito, mas se trai na prática. Isso não é azar, é repetição. E repetir esse padrão, dia após dia, destrói sua confiança de um jeito que você mal percebe, porque a traição cotidiana se torna invisível, mas ela está ali, no olhar desanimado, na falta de energia, na sensação constante de estar atrasado na própria vida. Chega. Hoje você mata essa mentira, não com força, com decisão. Você para de falar em amanhã e começa a viver como alguém que entendeu a urgência do agora, porque agora é o único lugar onde a mudança acontece. Agora é o campo de batalha entre quem você é e quem você está evitando se tornar. Você vai sentir o impulso de adiar. Vai ouvir a velha voz dizendo,
Calma, ainda não é hora. Mas dessa vez, você não obedece. Dessa vez, você age. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo tremendo. Uma ação agora vale mais do que 1000 promessas para depois. Faça algo. Levante. Arrume o espaço. Desligue a distração. Escreva o plano. Execute o primeiro passo. Cumpra a promessa de hoje. Porque a consistência começa com a primeira escolha feita no presente. E ela se constrói. Não com grandes gestos, mas com pequenos compromissos cumpridos um após o outro. Cada vez que você age hoje, está desprogramando o depois que te escravizou. E aos poucos você começa a se tornar alguém que não fala, alguém que faz. Você não precisa mudar tudo agora, mas precisa parar de fingir que o futuro vai fazer por você o que você está evitando hoje. Ele não vai. Você é o único responsável por mudar o próprio caminho. E esse caminho começa, sempre, com o primeiro passo dado agora. Seção 10. Pare de negociar com o que te destrói. Você conhece a sensação. Aquela conversa interna que começa com só hoje, só mais um pouco, é só dessa vez. Mas nunca é só hoje. Nunca é só mais um pouco. Nunca é só dessa vez. Porque toda vez que você faz acordo com o que te destrói, você reforça a permissão. Permissão para continuar estagnado. Permissão para continuar se traindo. Permissão para manter vivos hábitos que te afastam de tudo o que você diz que quer. E o pior, você sabe. Você sabe exatamente o que está te machucando. Sabe qual comportamento te deixa menor. Sabe qual desculpa já virou piada. Sabe qual hábito vem te quebrando em silêncio. Mas ainda assim, negocia com ele. Como se ele tivesse algum valor. Como se te desse algo. Como se fosse te deixar inteiro. Mas ele nunca deixa. A verdade crua é esta. Você está se sabotando porque ainda está tentando manter parte da vida antiga. Você quer mudar, mas ainda quer manter o conforto. Quer crescer, mas ainda quer o vício. Quer ir adiante, mas ainda quer voltar de vez em quando. E é nesse meio do caminho que mora a destruição. Porque o que te destrói não vem com gritos, vem com negociações suaves, vem com concessões pequenas, vem com justificativas sutis. E quando você percebe, já perdeu mais um dia, mais uma promessa, mais um pedaço do respeito por si mesmo. Você precisa ser claro. Ou você elimina o comportamento que te sabota, ou ele elimina o que você poderia se tornar. Não existe convivência pacífica com aquilo que te enfraquece. Se você quer ser forte, precisa fechar a porta, não deixar entreaberta. Fechar de verdade. O que isso significa? Significa não mais conversar com o hábito tóxico. Significa não mais dar ouvidos à desculpa de sempre. Significa colocar limites claros onde antes havia concessão. Talvez isso te isole um pouco. Talvez te canse. Talvez te dê vontade de voltar. Mas é esse corte que muda tudo. E você sabe. Sabe como é viver se negociando o tempo todo. Sabe como é se levantar e se sentir mentiroso. Sabe como é ter tudo planejado. E ainda assim, se permitir ser vencido pelo velho padrão. Você sabe. E saber sem agir é compactuar, é ser cúmplice, é deixar o tempo passar como se tivesse mais uma vida esperando depois. Não tem. Ou você faz agora ou segue repetindo até que se acostume tanto com a mediocridade que nem doa mais. Mas você ainda sente, ainda se incomoda, ainda se envergonha. Isso é bom, é sinal de que ainda dá tempo. Hoje você para de negociar, você escolhe um ponto de não retorno. Você diz: isso não entra mais aqui. E mesmo que a vontade volte, você vai lembrar. O preço do alívio momentâneo é sua própria grandeza. Nada vale isso. Você veio até aqui para mudar. Não mais pela metade. Não mais em partes. Mas inteiro. Corte. Não explique. Não justifique. Não pense demais. Corte. E construa, a partir desse corte, a versão de você que não se dobra mais diante do que o destrói. Seção 11. Você está perdendo sua própria palavra. Você pode ter força, você pode ter inteligência, pode até ter talento, mas se não tem palavra, não tem nada. Sua palavra é a espinha dorsal da sua identidade. Ela é o ponto onde nasce sua autoestima. É o fio que conecta o que você diz com o que você faz. E se esse fio quebra, você também quebra. Talvez você ainda não tenha percebido, mas aos poucos, você parou de confiar em si mesmo. Você diz que vai acordar cedo, mas acorda e aperta mais 5 minutos.
Você diz que vai focar, mas logo se distrai. Você diz que vai mudar, mas cede de novo ao mesmo hábito. E assim uma rachadura vai se formando. Aos poucos, você deixa de acreditar no que sai da sua boca. Sua mente começa a ouvir suas promessas como ruído, como se já soubesse, ele não vai cumprir mesmo. E isso é devastador, porque sem confiança na própria palavra, você se sente pequeno, se sente incapaz, sente que não merece respeito, nem dos outros nem de si. Mas aqui está o ponto de virada. Você pode resgatar isso. Você pode reconstruir sua palavra como se fosse um templo, mas vai precisar parar de prometer o que não vai cumprir. Vai precisar ser radicalmente honesto com o que é possível e cumprir isso com obsessiva consistência. Porque é melhor prometer pouco e cumprir do que prometer muito e quebrar a própria integridade mais uma vez. Você quer se tornar alguém forte? Alguém estável? Alguém que olha no espelho e sente orgulho? Então comece com sua palavra. Escolha uma coisa, uma só, e diga: eu faço isso amanhã. E faça. Não importa o tamanho. O que importa é cumprir. E no dia seguinte, faça de novo. E de novo. Aos poucos algo muda. Você começa a confiar, a se sentir firme, a se mover com menos dúvida, porque a confiança não vem do externo. Ela nasce do acúmulo de pequenas vitórias contra sua própria fraqueza. Sua mente registra cada ação cumprida, e cada uma dessas ações vai se somando até formar uma nova base, a base do respeito próprio. Respeito que você sente quando sabe que não está mais se enganando. Respeito que vem quando você cumpre mesmo sem vontade. Respeito que nasce quando você para de brincar com o que diz. Você já mentiu para si mesmo demais. Já viveu tempo suficiente em desacordo com suas promessas. Já se acostumou com a dor de não confiar em quem vê no espelho. Chega. Hoje você para de tratar suas palavras como vento. Você as trata como pacto. Você diz menos, mas cumpre tudo. Você fala com consciência e age com coerência. Porque não existe força sem esse alicerce. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas se sua palavra vale pouco, seu plano desmorona antes de começar. E você não está mais aqui para falhar por distração. Você está aqui para honrar cada passo. E isso começa agora, com a próxima coisa que você disser que vai fazer. Seção 12. Reconstrua sua identidade através da ação. Você não está perdido. Você apenas esqueceu quem é. E esqueceu porque passou tempo demais vivendo no piloto automático, fazendo o que os outros esperavam, repetindo padrões que não escolheu, prometendo mudança, sem ação real. Você foi se dissolvendo, desconectando da sua força, abafando sua essência, até que um dia olhou para si e não se reconheceu mais. Essa sensação de estar desconectado, inseguro, fragmentado, não é fraqueza, é um chamado para reconstruir quem você é. E essa reconstrução não vem do pensamento, não vem de mais reflexões ou questionamentos internos, ela vem do movimento, vem da prática, vem do gesto repetido até virar estrutura. Identidade é ação acumulada, é o que você faz quando ninguém está olhando, é o que você escolhe quando o fácil e o certo estão em guerra. Se você quer ser alguém diferente, não precisa esperar uma nova crença, precisa agir como essa nova pessoa, agora, mesmo que ainda se sinta pequeno, mesmo que ainda duvide, mesmo que a voz interna diga que não vai durar. Porque quando você age diferente, você instrui sua mente. Observe, eu mudei, e ela observa, e começa a se reprogramar. Você não se torna disciplinado do nada, você age com disciplina, e um dia percebe, isso agora faz parte de mim. Você não se torna confiante esperando segurança, você toma atitudes de coragem, e a confiança vem como consequência, não como ponto de partida. É assim que sua identidade nova nasce, não no papel, mas na prática. Talvez você tenha passado tempo demais tentando descobrir quem é, mas a pergunta certa nunca foi: quem sou eu? A pergunta certa é: quem eu quero ser e o que essa pessoa faz todos os dias? E então, você faz. Faz mesmo se parecer artificial no começo, faz mesmo com desconforto, faz mesmo sem aprovação, porque cada ato, cada repetição, cada entrega é um tijolo, e você está construindo uma fundação nova. Não espere sentir que é você, espere agir tanto como essa versão, que um dia o mundo inteiro olha, e você olha também e reconhece: sim,
Agora eu sou isso. Isso é liberdade. A liberdade de não ser mais escravo das versões antigas. A liberdade de deixar para trás a identidade construída em cima de medo, fuga e sobrevivência. A liberdade de se tornar, conscientemente, ativamente, alguém novo. Hoje, isso começa. Escolha um traço da sua nova identidade. Seja foco, seja integridade, seja coragem, seja presença. E viva esse traço hoje, não como tentativa, mas como decisão. Você está plantando o novo você. E se fizer isso por tempo suficiente, vai parar de se perguntar quem é, porque vai encarnar, viver, respirar a verdade de alguém que finalmente voltou a habitar o próprio corpo com integridade.